Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é domingo, dia do Senhor, quarto domingo do tempo do Advento, dia 18 de dezembro. O Evangelho para a nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado do Pai, eterno com o Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o evangelista Mateus fala sobre a origem de Jesus, ele está se referindo à sua história aqui na terra, à sua encarnação, quando ele se fez homem. Sua história aqui foi assim. Quando Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mateus nos deixa muito claro que Jesus é o Filho do Pai eterno, que ele não é filho de José. Tanto é que eles ainda nem viviam juntos, eram apenas noivos. Então, Jesus foi concebido graças à ação do Espírito Santo de Deus. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Seriam duas atitudes possíveis que José poderia ter tomado. José poderia ter denunciado Maria, dizendo que o filho que ela esperava não era dele, e isso seria a causa da morte de Maria. Ela seria apedrejada em praça pública. Ou ele poderia abandonar Maria em segredo, e aí a culpa recairia sobre ele, porque todos veriam José como um homem covarde que abandonou Maria, que engravidou Maria e desapareceu. Veja a atitude de José. Ele pensa em abandonar Maria, ou seja, ele é tão justo e bom que ele prefere sofrer injustiças a ver a pobre Maria sendo apedrejada. Não quer sujar suas mãos com sangue, não quer fazer o mal a ninguém. Enquanto José estava pensando nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aqui nós vemos a presença do anjo que interfere em favor da igreja, em favor do Cristo, em favor da história da salvação. E ele aparece em sonho. José, filho de Davi, não tenhas medo. O medo está presente na vida de todos nós, mas Deus afasta do nosso coração o medo. Não tenhas medo, pois Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José é um homem que sonha os sonhos de Deus. José é um homem do silêncio, que consegue contemplar, ouvir, que consegue estar unido ao coração de Deus. E por isso consegue fazer a vontade de Deus e não sua própria vontade. O anjo lhe disse ainda: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Então José é aquele que vai dar o nome ao Filho de Deus, de Jesus, que significa aquele que salva, aquele que perdoa o povo dos seus pecados. E José é chamado pelo anjo de filho de Davi, ou seja, Jesus é aquele que veio para cumprir as promessas, o Messias, o descendente de Davi, o novo rei de Israel, o único e definitivo rei, rei que salva, que liberta, que protege seu povo. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então,
O nome de Jesus é aquele que salva. Jesus é o Emanuel, que significa Deus está conosco. Vejam quanto carinho, quanto amor de Deus pelo seu povo. Quanta bondade do Senhor em vir nos salvar, nos perdoar e nos libertar. E quando José então acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José, ele é obediente. José, ele é aquele que coloca em prática a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe seu domingo, te dando muita saúde, muitas bênçãos e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.